Olá, pessoal, bom dia a todos e todas. Estamos começando mais uma série de webinários do Instituto Adhipati. Eu vou pedir para que vocês coloquem aí nos comentários se vocês estão me escutando bem. Bom dia, Marisa, bom dia, Patrícia. Eu vou aproveitar esses minutinhos que as pessoas estão entrando para o nosso webinário para conversar um pouquinho com vocês. E a gente já vai começar mais essa série de webinários. Essa série de webinários nós vamos ter a presença do Dr. Arun, onde ele vai falar sobre Trayopastamba, que são os 3 pilares para uma vida saudável segundo o Ayurveda. Ótimo, ótimo, que bom que vocês estão escutando bem, a imagem está boa também. Aproveitem. Tá ótimo, então. Temos pessoas de BH, vocês podem colocar aí nos comentários de onde vocês estão assistindo. Nós estamos aqui direto da Índia, eu estou morando aqui na Índia agora. Dr. Arun, inclusive, mora perto de mim, aqui no mesmo estado. E, bom, essa série de webinários, a gente montou ela com o tema do Ayurveda para o autocuidado. Então, como vocês sabem, né, a gente sempre comenta, né, a importância do Ayurveda não só para o tratamento de doenças, mas também o Ayurveda como prevenção, como... Sim, vai ficar gravado, pessoal. De São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Ilhas dos Açores. Ah, que legal, temos pessoas do Sudeste, Sul... Legal, legal. Bom, pessoal, então essa série de webinários que a gente montou é exatamente para a gente aprender, né? Quais são as ferramentas que o Ayurveda disponibiliza para o autocuidado, para a prevenção de doenças, né? Para que a gente possa ter uma vida mais saudável, porque dentro de uma perspectiva do Ayurveda, uma vida saudável não é apenas uma vida sem doenças, né? A gente não estar doente, mas sim a gente ter um equilíbrio dos nossos sentidos, o equilíbrio da nossa mente, o funcionamento do nosso corpo funcionando de forma perfeita, né? Então, a gente estando pleno, feliz e com bastante energia, de uma forma resumida, né? Então, é isso que o Ayurveda entende como saúde. Então, a gente precisa aprender como a gente pode desenvolver essa vida saudável. E é isso que a gente vai ver nessa série de webinários com os médicos indianos. A gente, então, vai começar essa série de webinários com o Dr. Arun. E o Dr. Arun ele vai começar falando para a gente sobre os pilares, de acordo com os textos clássicos, de acordo com os Samhitas, quais são os pilares para ter uma vida saudável segundo o Ayurveda, tá certo? Eu também quero aproveitar esse momento para compartilhar com vocês que dia 25, o tempo está passando muito rápido, na minha opinião, porque agora, dia 25 de março, a gente vai iniciar mais uma turma de formação em Ayurveda, né, para terapeutas Ayurveda. Então, assim, quem quiser fazer a matrícula, quem quiser saber mais sobre essa jornada de aprofundamento no Ayurveda, vocês podem entrar no nosso site, www.adhipati.com.br, e lá vocês conseguem também realizar a sua matrícula, porque logo, né, dia 25, a gente já vai estar iniciando essa turma, que é uma turma, um curso único no Brasil, porque ele é ministrado por médicos indianos. Então, é uma oportunidade que a gente tem de aprender a Ayurveda direto com médicos indianos, com tradução para o português, e todo o material que a gente disponibiliza no curso é um material também baseado nos textos clássicos do Ayurveda. Então, é uma oportunidade incrível para quem quer se aprofundar no Ayurveda. E nessa nova turma, a gente tem uma novidade também, que a gente vai ter aulas ao vivo com os médicos indianos, mas a gente vai ter aulas ao vivo também comigo, né, que estou fazendo a graduação de Ayurveda aqui na Índia, e também com terapeutas convidados. Então, a gente vai estar mais pertinho durante essa jornada, né? E também a gente está preparando algumas outras novidades para vocês.
E, bom, o curso, ele também conta com material PDF, né, que é baseado nos textos clássicos do Ayurveda. A gente tem aulas semanais, a gente tem aulas ao vivo para interagir com os médicos indianos. E os nossos professores, eles são todos graduados em Ayurveda, né? Mas nós temos também professores que são professores de universidades aqui na Índia. Nós temos professores que têm mestrado também, né? Por exemplo, nós temos a doutora Divya, que é especialista em herbologia pelo Ayurveda. Nós temos o Dr. Arun, que ele é um psicólogo, um psiquiatra Ayurveda, a especialidade dele, né? E, enfim, nós temos um grupo de professores muito especiais, né, que compartilham de uma forma assim muito amorosa e devoção que tem pelo Ayurveda, né, esse conhecimento milenar do Ayurveda. Então, pessoal, para quem quiser saber mais sobre o curso de formação, vocês entram lá no nosso site e vocês conseguem fazer a matrícula, que ele já vai começar, né? Então, ainda dá tempo de entrar nessa jornada aí de aprofundamento no Ayurveda, tá certo? A gente também tem a viagem aqui para a Índia, tá? Que vai acontecer esse ano, onde a gente vai fazer um curso. Bom, eu vou já falar para vocês, a gente vai ter essa viagem aqui na Índia, que vai acontecer em outubro, e a gente está preparando um curso de especialização em Dravyagunas. Vai ser um curso de especialização em herbologia, tá certo? Também vou aproveitar para compartilhar com vocês que a gente já vai lançar essa semana também a especialização em Striroga com uma novidade num novo formato, a especialização em Striroga e Prasuti Tantra. Striroga é a ginecologia pelo Ayurveda e Prasuti Tantra é a obstetrícia. Mas, bom, acompanhe as nossas redes sociais lá no Instagram. A gente está todo dia colocando conteúdo para vocês aprenderem um pouco mais sobre a Ayurveda. Compartilhem com mais pessoas o nosso YouTube, um dos nossos canais também, para que mais pessoas possam se beneficiar. E sempre as novidades do Instituto a gente está colocando lá também. A gente agora também está com uma clínica online, onde vocês podem fazer atendimento com médicos indianos com tradução para o português através do nosso Instituto também, que é uma grande novidade, essa oportunidade que a gente está tendo aí dessa conexão direta com os médicos. Então, se vocês estão precisando de um tratamento em Ayurveda, com médicos indianos, agora vocês podem fazer também através do nosso instituto. Tá certo? Então, eu vou convidar o Dr. Arun, vou convidar a Sheila para entrar aqui na live com a gente e a gente iniciar o nosso webinário. Namastê, sir. Namastê, Dr. Arun. Bom dia, Sheila. Bom dia, Namaste. bom dia. Namastê. Namaste. Good morning, one and all. Bom dia para todas e todos. Okay, so everyone is here for learning Ayurveda, for propagating Ayurveda. Então, todo mundo está aqui para aprender o Ayurveda, para propagar o Ayurveda. So before propagating Ayurveda, we will understand what is Ayurveda. Então, antes de propagar o Ayurveda, a gente vai entender o que é o Ayurveda. So my purpose in this presentation is to mention about 3 sub-pillars of Ayurveda, that is sleep, food, as well as brahmacharya. Então, o meu propósito aqui é falar dos 3 pilares do Ayurveda, que é o sono, a comida e brahmacharya. Sir, Before we start, can I just introduce you for the people? Surely. Antes da gente começar, posso te apresentar então para as pessoas? Claro. Yeah, sure. Pessoal, para quem não conhece o Dr. Arun, ele também está fazendo parte do nosso grupo de médicos, né? E bom, ele participou, para quem participou do congresso que a gente fez de Ayurveda e Astrologia, o Dr. Arun, ele participou, inclusive vocês conseguem acessar o congresso e assistir. Ele deu uma aula incrível explicando os Panchamahabhutas no congresso. E, bom, eu vou ler rapidinho para vocês um pouquinho sobre a caminhada, né, do Dr. Arun. Então, o Dr. Arun ele é graduado em Ayurveda pelo Governo da Ayurveda College e pós-graduado em Ayurveda Siddhanta também pelo Governo da Ayurveda Medical College. Professor assistente no departamento de Ayurveda Samhita
Evan Siddhanta na Faculdade de Netra Chikitsa, University Ayurveda, Gujarat. É professor de Dravyaguna na Faculdade de Ashtanga, na Ayurveda. Trabalhou como consultor sênior no Dr.Achanta Lakshmipati Research Center de Ayurveda, em Chennai. Vaidya Arun é autor, editor, contribuinte de livros e e-books publicados pelo Governo da Índia, profissional devotado com experiência comprovada na prática clínica hospitalar ayurvédica. Então, pessoal, aproveitem ao máximo esse webinário com o Dr. Arun. No final do webinário também a gente vai abrir para fazer algumas perguntas. Então, quem tiver alguma dúvida, quem quiser aproveitar essa oportunidade para esclarecer alguma dúvida com o Dr. Arun, fique até o final que a gente vai ter essa interação também. Então, com vocês, a Dr. Arun, eu passo a palavra. You are on mute, sir. Thank you, Doctor. Now we'll go to the session because everyone is waiting for that. Muito obrigado. Então, agora a gente vai começar a sessão porque está todo mundo esperando. Yeah. Okay. Can I start with my PPT? Posso começar com a minha apresentação? Yeah. PowerPoint? Both will do for me. No issues. I can pass for you. You can say next slide, and I can pass for you, sir. Okay, fine. Thank you. Okay. Yeah. You may start, sir. Yeah. Now, actually, we are here for understanding a science which is pervading for thousands of years. Então, a gente está aqui, na verdade, para compreender uma ciência que está disponível há milhares de anos. So, before going into that subject in detail, we should understand how this science survived for these much years. What is the special content in this particular science? Mas antes da gente mergulhar nesse assunto, a gente precisa entender como essa ciência veio por todos esses anos e o que é tão especial dessa ciência. Okay. Can you move to the next slide? Próximo slide. Okay. Now you are seeing a very particular picture. You look into that picture. Agora vocês estão vendo aqui uma foto, uma imagem muito especial, né? Muito específica. Olhem essa imagem. So it is showing balance. Ela está mostrando equilíbrio. So first, when we are coming to Ayurveda, we should understand health is a balance. Então, quando a gente vem para o Ayurveda, a gente precisa entender que a saúde é um equilíbrio. So balance between what? Balance between the human being and the external environment. Equilíbrio entre o quê? Equilíbrio entre o ser humano e o ambiente externo. And when we are coming to an individual, the balance in between the body, mind, and soul. E quando a gente fala da pessoa, é o equilíbrio entre o corpo, a mente e a alma. Balance between the body, in between day and night. O corpo, o equilíbrio do corpo entre o dia e a noite. Balance between the seasons of a year. O equilíbrio entre as estações do ano. So you just imagine our body is balanced by all, even though your body is undergoing a lot of changes per day and in every year. Então, entendam, imaginem, né, um equilíbrio do corpo, sendo que o corpo está passando por muitas mudanças. Mudanças durante o dia e mudanças durante o ano, todos os anos. So even after these all changes, how the rhythm of our body is maintained? Então, mesmo depois de tantas mudanças, como que o ritmo do nosso corpo é mantido? Once you understand this, you will understand why Ayurveda is significant. Uma vez que vocês compreendam isso, vocês vão conseguir entender por que o Ayurveda é tão significativo. Okay, next slide. Próximo slide.
Okay, what is the peculiar concept of health in Ayurveda? Então, qual que é esse conceito holístico de saúde no Ayurveda? So there are two particular concepts. Então, existe um conceito específico. First one, it is personalized. Alguns itens, né, desse conceito. Primeiro que ele é um conceito personalizado. Personalized means every individual is unique according to Ayurveda. Personalizado significa que cada pessoa é única dentro do Ayurveda. Then it is holistic. E aí ele é holístico. So holistic means when Ayurveda is describing about one person, we are describing about his body, mind, soul and sense organ. Holístico significa que quando o Ayurveda está descrevendo uma pessoa, ele está descrevendo uma combinação de corpo, mente, alma e os órgãos dos sentidos. So normally what happens, a general public will be considering himself healthy or herself healthy if his body is not having any diseases. O que acontece, né? Normalmente uma pessoa vai se considerar saudável se o seu corpo está livre de qualquer doença. But from a point of view of Ayurveda, your health is complete health of your body, mind and even your soul. Mas do ponto de vista do Ayurveda, a sua saúde existe quando existe uma saúde completa do corpo, da mente e também da alma. So before studying Ayurveda, you have to understand a person is healthy only if his body, mind and his soul is free from any type of irregularities. Então, antes de começar a estudar o Ayurveda, você precisa entender que uma pessoa só está saudável se o seu corpo, a sua mente e a sua alma estão livres de qualquer irregularidade. Diagnosing a disease and prescribing a medicine is not the essence of Ayurveda. Diagnosticar uma doença, prescrever um remédio, não é a essência do Ayurveda. Okay. Now, all the subject we are going to describe is only aimed at the regulation of homeostasis inside your body. Então, agora, tudo que a gente vai descrever, né, hoje só funcionam para regular a homeostase do corpo. Okay, next slide. Próximo slide. Okay, it's a big introduction. I hope many persons are already familiar with the Ayurvedic terminology. É uma introdução longa, eu espero que a maioria de vocês já esteja familiarizada com a terminologia do Ayurveda. So even if not, don't worry, we will go through every terminology. Mas se não tiverem, também não se preocupem, a gente vai passar por toda a terminologia. So we already described Ayurveda is having a holistic view of health. Então a gente já descreveu o Ayurveda tem uma visão holística de saúde. So you just imagine whether you are happy today. Então imaginem, vocês estão felizes hoje? Whether your sleep was proper. O seu sono foi apropriado? Whether you felt like eating food today. Você teve fome hoje? When you woke up, whether your mind was clear. Quando você acordou, a sua mente estava clara, estava limpa? So if anything is, you will be considered as a healthy person when your body, mind and your soul is functioning in a rhythm. Você é considerada uma pessoa saudável quando o seu corpo, a sua mente e a sua alma funcionam num certo ritmo. So every medical science is having its own technical terminologies. Toda ciência médica tem a sua terminologia própria sobre saúde. So similarly, Ayurveda is also having its own technical terms. E da mesma forma, o Ayurveda tem os seus termos técnicos. So the main technical terms in Ayurveda include, first one is dosha. E o primeiro termo técnico do Ayurveda é dosha. So what exactly is dosha?
E o que é dosha exatamente? So dosha is set of qualities Dosha é um conjunto de qualidades to understand whether your body is functioning normal or not. para compreender se o seu corpo está em um funcionamento normal ou não. I'll tell you one simple example for understanding. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. For example, when you in summer season or in winter season, your skin may become dry. In winter season, your skin may become dry. Por exemplo, no inverno, a sua pele pode ficar ressecada. So that dryness is explained as a quality of Vata dosha. Esse ressecamento é explicado como uma qualidade do dosha Vata. So if you want to clarify that condition or rectify that condition, you have to use the opposite quality. Então, se você quer melhorar essa condição, se você quer corrigir essa condição, você precisa usar uma qualidade oposta. Then you may be applying oil. Então, talvez você aplique óleo. Then oil is having a quality direct opposite to dryness. E o óleo tem uma qualidade exatamente oposta ao ressecamento. That oily quality, it belongs to Kapha as well as a little in Pitta dosha. E essa qualidade do óleo, ela pertence ao dosha Kapha e também um pouquinho ao dosha Pitta. Now, I told you about only one thing, that is roughness of your skin. Eu falei, né, sobre um exemplo específico, que é o ressecamento da sua pele. Now you can think about any of your body component getting either dried up or getting oily. Mas agora pensem em qualquer parte do corpo de vocês, ou ressecando ou ficando mais untuoso. Now you think about your joints. Pensa nas suas articulações. Your joints are normally having a snigdha quality or a oily nature. As articulações de vocês têm uma qualidade snigdha ou uma qualidade untuosa. So if a person is involving in any activity which increases Vata, então, se uma pessoa está envolvida em qualquer atividade que aumente o Vata, it automatically increases Ruksha Guna. Automaticamente, essa atividade vai aumentar o Guna Ruksha. Then what happens? Their joints will be becoming much more tougher. Que é o ressecamento. E aí, as articulações dessa pessoa vão ficar muito mais duras, mais rígidas. Now you just imagine how your joints will be changing once you reach 40 or 50 years of age. Agora, imagina como as suas articulações vão mudar quando você atinge os 40 ou 50 anos de idade. Because old age is a time when Vata dosha becomes more increased inside the body. Porque a idade mais avançada é o momento onde o dosha Vata aumenta no seu corpo, fica mais presente no nosso corpo. Now I have explained you about your skin, explained about your joints. Agora eu expliquei, né, sobre a sua pele, expliquei sobre as suas articulações. Similarly, Ayurveda has explained all the functional aspects in the terminology of Vata, Pitta and Kapha. Da mesma forma, o Ayurveda explicou todas as funções do corpo por meio de Vata, Pitta e Kapha. Now we mentioned about for a healthy individual, 3 dosha should be in its balance. Agora a gente diz, né, que para um indivíduo saudável, os 3 doshas precisam estar em equilíbrio. Now come to the second one, that is your digestive fire. E agora a gente vai para o segundo ponto, que é o fogo digestivo. Then what is digestive fire? Whether it is only digestion or it is much more than that? O que é o fogo digestivo? É só digestão ou é muito mais do que a digestão? Look, your digestive fire is having 3 main functions. O seu fogo digestivo tem 3 funções principais. So whether the food that you have taken is completely digested,
Second one, whether it is absorbed properly. And third one, whether your body is nourished properly. Então, primeiro é se a comida que você comeu foi digerida de maneira apropriada. Depois, se ela foi assimilada, absorvida de maneira adequada. E depois, se o corpo está se nutrindo por meio dessa alimentação. So when we are talking about the term Agni, we are mentioning 3 functions inside your body. Então, quando a gente falar do termo Agni, a gente está falando sobre 3 funções dentro do seu corpo. And so, Ayurveda considered an individual healthy only when his Agni or digestive fire is functioning properly. Então, o Ayurveda entende, né, considera um indivíduo saudável somente quando o seu Agni está funcionando de maneira adequada. Now coming to the third component. Agora o terceiro ponto. That is the dhatu. Que são os dhatus. Dhatu means your body tissues. Dhatus são os tecidos do seu corpo. Body tissues include your blood, your muscle, then your bones, everything will be coming under dhatus. Os tecidos do corpo são considerados também o seu sangue, os músculos, os ossos, tudo isso vem dentro da ideia de dhatus. Okay. Now coming to the next one is your excretory function. E aí o próximo ponto são as suas funções excretoras. So if you are healthy, your urination and even your bowel, that is defecation, will be normal. Se você está saudável, o seu processo de urina e de defecação vão ser normais. Now look, we discussed about 4 parts. All these 4 are directly linked with your body. E veja, a gente falou de 4 pontos e esses 4 pontos estão ligados diretamente ao seu corpo. Now the contemporary or the modern medicine, they mainly describe health from this point of view. Agora, a ciência moderna vai descrever saúde principalmente por esse ponto de vista do corpo. Now, when coming to Ayurveda, we are going a step further. Mas, falando do Ayurveda, a gente dá um passo adiante. That is, your mind, your sense organ, and your soul should also be functioning happily, and it should be function pleasantly to call you as a healthy person. Dizendo que a sua mente, os seus órgãos dos sentidos e a sua alma devem estar funcionando de maneira agradável, feliz, para você ser considerada uma pessoa saudável. There is a concept termed as triguna, that is 3 qualities. Existe um conceito chamado triguna, são 3 qualidades. So if you are aware of that, that is sattva, rajas and tamas. Se você já ouviu falar, né? Sattva, rajas e tamas. So don't worry what is that. If you don't know, I will explain in simple terminologies. Se você nunca ouviu falar, não se preocupe, eu vou explicar em uma terminologia bem simples. Look, you are coming to a situation, you can respond in 3 ways. Vejam, você se depara com uma situação, você pode responder a essa situação, reagir a essa situação de 3 maneiras. There will be a quality that you know when to start. Existe uma qualidade que você sabe quando começar. And there should be a quality that helps when to stop. E é necessário ter uma qualidade que te ajude a parar. And there should be a quality which helps you to continue. E é preciso que tenha uma qualidade que te ajude a seguir, a continuar. Now you think you want to laugh. Agora, imaginem, você quer rir. So there should be a mental quality that helps you to initiate that. Então, é preciso que tenha uma qualidade mental que te ajude a iniciar essa risada. That is sattva guna. Que é o guna sattva. And second one, you should have an idea when I should stop. E depois você precisa ter uma ideia de quando parar. And that quality is tamas.
E essa qualidade é tamas. Now you just imagine if tamas is not functioning properly, what will happen? Agora imagina, se tamas não estiver funcionando de maneira adequada, o que vai acontecer? The person will not stop laughing even though the situation does not seem good. A pessoa não vai parar de rir, mesmo que a situação não pareça boa. You just think about a person who is laughing in an area where everyone is sad. Agora, né, pensem numa pessoa que está rindo numa situação onde está todo mundo triste. Then that is a mental or psychological disorder. Isso é um distúrbio mental ou psicológico. So again, look, this sattva, raja and tamas, it is linked with tridosha. Então, vejam, esse rajas, sattva, rajas Sattva. e tamas estão conectados com os 3 doshas. So your ability to stop, that is tamas, is linked with kapha dosha. A sua habilidade de parar, que é tamas, está conectada ao dosha kapha. And your ability to continue, it is related with vata dosha. A sua habilidade de continuar está conectada com o dosha vata. And the ability to initiate, it is linked with pitta dosha. E a sua habilidade de iniciar, de começar, está conectada com o dosha pitta. And among these 3 qualities, e dentro dessas 3 qualidades, raja and tama is normally causing diseases. rajas e tamas normalmente estão trazendo doenças. And why I am again focusing upon triguna? E aí, por que eu estou focando nos 3 gunas? Because your food and even your sleep pattern directly is linked with these 3 qualities. Porque a sua alimentação e o seu sono estão ligados diretamente a essas 3 qualidades. For example, I'll tell the example of carbonated drink. Então, por exemplo, vou dar o exemplo de bebidas com gás. Carbonated drink is normally rajoguna increasing in nature. Bebidas com gás normalmente aumentam o guna rajas. It means your mind will be getting disturbed. Significa que a sua mente vai ficar perturbada. There are food items which increases tamoguna. Alimentos secos aumentam guna tamas. Then what will happen? Your mind will be more than a sattva avastha. It will be going to a more distressed condition. Sorry, say it again, sir. When you are taking a tamoguna predominant food, rather than in a pleasant state, your mind will be going to a difficult situation. Se você está se alimentando de algo que aumenta tamas, ao invés de trazer um prazer, a sua mente vai estar indo para uma situação mais difícil. So a person is healthy when all these things, that is dosha, agni, dhatu, excretory function, mind, senses and soul are completely healthy. Então, você vai estar saudável quando você tiver os doshas, o agni, os dhatus, as funções excretoras, a mente, os órgãos dos sentidos e a alma em equilíbrio e saudáveis, né? E bem. Okay. So first keep this thing in mind and also understand one thing. Among this, all the factors, the most important 3 factors are the 3 doshas. Então, tenham isso tudo em mente e lembrem que, de todos esses fatores, os mais importantes são os 3 doshas. So these 3 doshas are hence called as 3 pillars of life. Então, esses 3 doshas são chamados dos 3 pilares da vida. But these 3 doshas are again under the control of 3 daily activities. E esses 3 doshas também estão controlando as atividades diárias. That 3 supporting pillars São esses 3 pilares de apoio are termed as Traya Upastamba.
São chamados de Traya Upastamba. It includes your sleep pattern, Inclui o seu padrão de sono, your food intake, a sua alimentação and your sexual life. e a sua vida sexual. So these three are up to a certain extent is controlling your health. Então, esses 3 pontos estão controlando a sua saúde até um certo lugar. So hence we can call them as the pillars of health. E aí, por isso, a gente pode chamá-los dos pilares da saúde. Okay, next slide. Próximo slide. Now we are checking what is the objective of Ayurveda. Então, agora a gente Now- vai olhar qual é o objetivo do Ayurveda. You would have gone through the same topic many times. A gente já passou pelo mesmo assunto muitas vezes, But there is one point that you have to think. First one is prevention of disease. mas tem um ponto aqui que vocês precisam pensar, e o primeiro Second one é is- a prevenção de doenças. Second one is treatment of diseases. E depois o tratamento de doenças. And there is a third thing that is promotion of health. E aí tem um terceiro ponto, que é a promoção da saúde. Nowadays, all the systems are mainly focusing upon curing the diseases. Hoje em dia, a maioria dos sistemas estão focados em curar as doenças. But Ayurveda is having a clear-cut idea for promoting your health. Mas o Ayurveda tem uma ideia muito clara de promoção de saúde. So the study about these three sub-pillars E o estudo desses 3 subpilares, digamos assim, it helps in 3 ways. ajuda de 3 formas. First one, if the person is having any disease, it will help you to control it. Primeiro, se a pessoa tiver com alguma doença, vai ajudar a controlá-la. Second one, if the person is healthy, it will help you to prevent any disease. Segundo, se a pessoa estiver saudável, vai ajudá-la a prevenir qualquer doença. And the third one, if you feel that you are healthy, it will help you to promote your health to a new level. Terceiro, se você sentir que você está saudável, vai te ajudar a levar a sua saúde para um nível maior. So this is the most important thing from a healthcare perspective. Então, de uma perspectiva de cuidado, né? Isso é o mais importante. Look, I will tell you a simple example. Então, vejam, vou trazer aqui um exemplo simples para A vocês. very common example. Um exemplo bem comum. You are in your bank, you are having $1,000. Vocês têm no banco $1.000. Then what will you do? Whether you will spend that $1,000 and you will wait till that $1,000 is spent and then will you take loan from the bank? Vamos dizer R$1.000. Aí vocês têm lá R$1.000 no banco, vocês vão gastar os R$1.000 e aí vocês vão fazer o quê? Vão pedir um empréstimo para o banco? Your health is like that 1,000 rupees inside your bank. A saúde de vocês é como esses R$1.000 na conta bancária. Nowadays, what people are doing, O que as pessoas estão fazendo hoje em dia? they wait till they are having a disease. Elas esperam até ficarem doentes. They never think about promoting their health. Elas nunca pensam em promover a sua saúde. So our purpose as an Ayurvedic physician E o nosso objetivo, enquanto médicos do Ayurveda, is creating awareness for preventing the disease and promoting the health. é trazer consciência para a prevenção das doenças e para a promoção de saúde. So for that purpose, we will check what is Ayurveda's contribution for maintaining the health. E aí, por conta disso, né, a gente vai ver qual é a contribuição do Ayurveda para mantermos a nossa saúde. Next slide. Próximo slide. So what are the principles to maintain the health according to Ayurveda? Então, quais são os princípios para manter a saúde de acordo com a Ayurveda?
Again, keep one thing in your mind. Então, mantenham, né, de novo, tenham em mente That Ayurveda is not only focusing upon body, but on your mind as well as your soul. que o Ayurveda não está focando só no corpo, mas também na sua mente e no seu espírito. First one is called daily regimen or dinacharya. Primeiro é chamado de regime diário ou dinacharya. So many of you would have heard the terminology dinacharya. Então, muitos de vocês já devem ter ouvido esse termo, dinacharya. Why an individual needs a regimen on day-to-day basis? Por que o indivíduo precisa de um regime diário? You would have heard about a terminology biological clock. Talvez vocês tenham ouvido falar, muito provavelmente, do conceito de relógio biológico. This biological clock, from a modern point of view, is under the control of your hypothalamus, an organ in your brain. Esse relógio biológico vai controlar dentro do seu corpo o hipotálamo, que é um órgão no seu cérebro. There are few hormones inside the body which is regulating that. Existem alguns hormônios no seu corpo que regulam isso. It depends upon when you are waking up and when you are sleeping. E isso depende de que horas você está acordando, que horas você está indo dormir. And whatever thing you are doing after that particular thing. E o que você faz, o que você estiver fazendo depois disso, né? Your body is undergoing a cyclic change from the time you are waking up until the time you are sleeping. O seu corpo está passando por várias mudanças, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. So Ayurveda has described a methodology for regulating these changes. O Ayurveda descreveu, então, uma metodologia para regular essas alterações. That is termed as dinacharya. Que é chamada de dinacharya. So the timing of oil application, the timing of nasya, every procedure in dinacharya or daily regimen is clearly planned to maintain your biological clock. Então, o momento de você aplicar óleo no corpo, o momento de fazer nasya, de aplicar óleo no nariz, tudo que você for fazer durante o dia, toda essa rotina, ela é planejada para atender ao seu relógio biológico. Now coming to the next time, that is night regimen. Agora, o próximo momento, né, que é o regime noturno. So when you have to sleep, how you have to sleep, when you have to take food during night time, everything is explained here. Então, quando dormir, como dormir, que horas comer à noite, tudo isso é explicado aqui. And the third one is seasonal regimen. O terceiro é o regime sazonal. In seasonal regimen, there are generally 6 regimens in India. No regime sazonal, existem geralmente 6 estações do ano na Índia, 6 regimes aqui na Índia. So according to every season, we have to change our food pattern, our sleep pattern. All the lifestyle will be changing according to every season. Então, de acordo com a estação do ano, a gente modifica o nosso padrão de sono, a nossa alimentação, tudo vai sendo modificado e vai se adequando àquela estação do ano. Why we have to do this? E por que a gente faz isso? I told you initially. Eu já disse para vocês, né, no início, that human health is a balance between our body as well as the external environment. Que a saúde do ser humano é um equilíbrio entre entre a saúde dele, né, o corpo dele e o ambiente onde ele está inserido. When the season changes, it even changes your body normal functioning. Quando a estação do ano muda, ela muda também até a função do seu corpo, a função normal do seu corpo. So Ayurveda has clearly defined what all changes you have to
do according to different seasons. Então, o Ayurveda vai definir que mudanças você precisa fazer de acordo com cada estação do ano. Now the fourth one, the right conducts of life. Agora o quarto ponto, as condutas corretas de vida. So even according to the definition of World Health Organization, E mesmo de acordo com a definição da Organização Mundial de Saúde, spiritual health is an important ingredient of being healthy. a saúde espiritual é um ingrediente importante na nossa saúde. Along with that, the second one is social health. E junto com isso, o segundo ponto é a vida, a saúde social. So this right conducts of life is helping an individual to maintain his social life, social health. Então essas condutas de vida corretas ajudam o indivíduo a manter uma saúde social. Now, how it is affecting your body? E como que isso afeta o seu corpo? Because I will give you an example. Então, vou dar um exemplo para vocês. Because Ayurveda, in textbooks, they have explained everything with examples. Porque nos livros clássicos do Ayurveda, tudo é explicado por meio de exemplos. The relationship between body and mind, A relação entre o corpo e a mente, it is explained with the combination of a steel vessel and ghee. ela é explicada falando sobre a combinação entre um vaso de metal e uma chave. What steel vessel and ghee has to do with our health, right? Mas o que um vaso de metal tem a ver, e uma chave tem a ver com a nossa saúde? You just imagine that steel vessel is your body. Imaginem que o vaso de metal é o seu corpo. And that ghee is your mind. Desculpa, eu tô falando de chave? Não, ele tá falando de ghee. Sorry, I need to make a correction here. Então ele tá falando, né? Tá dando um exemplo. Então, imagina um vaso de metal e o ghee. O ghee é aquela transformação da manteiga, né? Que é muito comum, usada dentro do Ayurveda. Então, imagina que o vaso de metal é o seu corpo e o ghee é a sua mente. Now, you just heat the vessel first. Então, imagina se você primeiro aquecer esse vaso. And you pour the normal ghee into that. E você derramar o ghee que está em temperatura ambiente dentro dele. Then what will happen? O que vai acontecer? The ghee will start melting. O ghee vai começar a derreter. Now you consider about the second incidence. E então, imagina o que acontece depois. The steel vessel is normal. Steel vessel is normal. Agora, imagina uma situação diferente. O vaso de metal está na temperatura ambiente, está normal. Then the ghee, you are pouring hot ghee into that vessel. E aí você chega e coloca um ghee aquecido, um ghee quente dentro desse vaso. Then what will happen? That hot ghee will make the steel vessel also hot. Aquele ghee quente vai deixar aquele vaso de metal quente também. This is the same relationship between your body and your mind. Essa é a mesma relação entre a sua mente e o seu corpo. If your body is having any disease, it will affect your mind. Se o seu corpo está com alguma doença, isso vai afetar a sua mente. Similarly, if your mind is having any weakness, it will affect your body. E da mesma forma, se a sua mente tiver qualquer fraqueza, isso vai afetar o seu corpo. This is the holistic basis of health. Essa é a base holística da saúde. Now, we mentioned about the right context of life. Agora, a gente também falou sobre as condutas de vida corretas. If you are not following right context of life, se você não estiver seguindo condutas corretas, it will be affecting your mind. Isso vai afetar a sua mente. Then that will be in turn affecting your body.
E aí, isso, por consequência, vai afetar o seu corpo também. Then there will be a doubt. What are the contexts that I have to follow? E aí existe uma dúvida aqui. Quais são essas condutas que eu preciso seguir? Ayurveda has given specific chapters for explaining only this content. O Ayurveda dedicou capítulos de livros especificamente para explicar esse ponto. Now coming to the fifth one, that is non-suppressing the natural urges. Agora, indo ao quinto princípio, não suprimir os impulsos naturais. So natural urges, for example, our urination or going to toilet, these all things are coming under natural urges. Então, impulsos naturais como a vontade de fazer xixi, a deixar o intestino funcionar. There are almost 13 types of natural urges explained in Ayurveda. O Ayurveda explica quase 13 tipos de impulsos naturais. And if you are suppressing that, even it will cause will cause disease. E se você estiver suprimindo esses impulsos, isso também vai trazer doenças. Similarly, there are another set of urges that has to be suppressed. E da mesma forma, existem vários impulsos que precisam ser suprimidos. What are those urges? Quais impulsos são esses? Getting angry, getting greedy, unnecessary fear. O impulso da raiva, o impulso da ganância, um medo desnecessário. These are the things that should be suppressed. Essas coisas precisam ser suprimidas. So it means your body urges should not be suppressed. Então significa que os seus impulsos naturais físicos não devem ser suprimidos. And your mental urges should be suppressed. E os seus impulsos mentais devem ser suprimidos. Okay. Now coming to the seventh and eighth factors, they are rasayana or rejuvenation therapy. Então, indo para os fatores seguintes, existem rasayana, fatores de rejuvenescimento, terapias de rejuvenescimento. I will ask you a question. Vou fazer uma pergunta para vocês. How you are getting aged? Como é que vocês estão envelhecendo? Have you ever thought how I am getting aged? Vocês já pararam para pensar? Como é que eu estou envelhecendo? Look, your body is built up of cells. Vejam, o corpo de vocês é formado por células. Your cell is having a particular mechanism. As suas células têm um mecanismo específico, né? By which your body is getting aged. E é por esse mecanismo que o seu corpo vai envelhecendo. Your stress, your untimely food, O seu estresse, a sua alimentação fora de hora. these all things are directly influencing to your cells to increase the speed of aging. Tudo isso influencia o seu corpo durante esse processo de envelhecimento. Then what will happen? Even though you are physically 40 years of age, your cells will be aging 60. E aí, o que acontece? Mesmo que você tenha só 40 anos, as suas células podem ter 60 anos. Your quality of health is not determined by your physical age, but your cells age. A sua qualidade de saúde não está ligada à idade que você tem, mas à idade que as suas células têm. I'll tell you a very easy example for understanding the factors that is speeding up the process of aging. Vou dar um exemplo para vocês entenderem quais são os fatores que aceleram esse processo de envelhecimento. Have you heard about free radical? Já ouviram falar dos radicais livres? When you are using the food or using oils which are reheated, Quando vocês estão utilizando óleos reaquecidos, that will be increasing free radical inside your body. isso aumenta os radicais livres dentro do corpo de vocês. This free radical will be increasing the speed of your aging.
Esses radicais livres aumentam a velocidade do seu envelhecimento. What is the solution for that? Qual que é a solução para isso? There is a term that is antioxidant. Existe um termo que é antioxidante. You just check the websites, you can see the advertisement of antioxidant very easily. Procurem os sites, vejam as propagandas de antioxidantes de maneira muito fácil. Then what is this antioxidant doing? E o que esses antioxidantes estão fazendo? It delays the process of aging. Ele atrasa o processo de envelhecimento. And there is a set of medicine in Ayurveda. Existe alguns métodos no Ayurveda That is particularly doing this particular function. Que fazem essa função. That is termed as rasayana. Que são chamados de rasayana. It reduces the rate of your aging. E isso reduz a velocidade do seu envelhecimento. That is why it is called rejuvenation therapy. Por isso que é chamada de terapia do rejuvenescimento. Now you just check the ninth factor. Agora vocês já viram o nono fator. Observance of regimen related to your food, sleep, and right sexuality. Observar os regimes ligados à sua alimentação, ao seu sono e à sua vida sexual. Now we have discussed about 9 factors. Então agora a gente falou sobre 9 fatores. So among this 9 factor, you can clearly tell that the most important one which is influencing your health or promoting your health is these 3 factors. Então você pode perceber que dentro desses 9 fatores, o que está influenciando mais a sua saúde, afetando mais a sua saúde, são esses 3 fatores. Why it is so important? E por que é tão importante isso? Because these 3 factors are directly linked with your dinacharya, ritucharya, etc. Porque esses 3 fatores estão ligados diretamente ao seu dinacharya, ao seu ritucharya, etc. And you look into the last factor, that is 11th one. E aí, se a gente olhar para o último fator, o 11º, that is one of the most important cause for disease. Que é uma das maiores causas de doenças. That is termed as intellectual error. Que é trazido como a parte intelectual. Intellectual error means even though you understand that what you are doing is wrong, again you are forced to do the same thing. Um erro intelectual quando você, mesmo sabendo que alguma coisa é errada, você é forçada a fazer aquela coisa. For example, a person having a lung disease. Which disease? Lungs, what do you call it? A heart disease. Então, por exemplo, uma pessoa com uma doença cardíaca. So he knows that I should not take fried or oily food. A pessoa sabe que não deve comer fritura. But even after knowing that, if he is doing, again, consuming the same food, it is known as intellectual error. Mas mesmo sabendo disso, a pessoa continua comendo fritura, isso é considerado um erro intelectual. Now everyone should think whether they are doing any intellectual error. Agora todo mundo deve estar pensando, né? Será que eu estou cometendo algum erro intelectual? That is the first purpose of being an Ayurvedic physician. Esse é o primeiro objetivo de ser um médico Ayurveda. Okay, so we have now checked the different 11 factors which are helpful in maintaining the health. Então a gente agora falou dos 11 fatores que ajudam a manter a saúde. So what all things we learned till now? Então quais são as coisas que a gente aprendeu até agora? According to Ayurveda, health is not only for the body. Então, de acordo com a Ayurveda, a saúde não é só para o corpo.
it is for your mind, it is your sense organ, as well as for your soul. É para a sua mente, é para os seus órgãos do sentido, também é para o seu espírito, para a sua alma. And Ayurveda is having three main purposes in three main objectives. O Ayurveda tem 3 objetivos principais. First one, to cure the diseases. O primeiro é curar as doenças. And most importantly, to prevent the disease and promote the health. E o mais importante, prevenir a doença e promover a saúde. Now we are coming to the 3 pillars or 3 sub-pillars. Next slide. A gente está chegando nos 3 pilares. Próximo slide. Now you look what you are seeing. Ahara, Nidra, Brahmacharya or Abrahmacharya. Então, vejam o que vocês estão vendo, né? Ahara, Nidra, Brahmacharya ou Abrahmacharya. So what is Ahara? That is your right diet. Então, o que é Ahara? É a sua dieta, sua alimentação correta. Nidra means the right sleep. Nidra é um sono correto. And the last one, that is Brahmacharya or Abrahmacharya, it is the right sexuality. E o último, Brahmacharya ou Abrahmacharya, é um celibato, a sexualidade correta. How the food is influencing your health? E como que a alimentação está influenciando a sua saúde? We have described about 3 qualities of your mind. A gente descreveu 3 qualidades da sua mente. That is Sattva, Rajas and Tamas. Sattva, Rajas e Tamas. If you are consuming a food which is Rajoguna predominant, se vocês estão consumindo uma alimentação que é predominante no Guna Rajas, it will causes changes in your functions of mind. Isso vai causar mudanças nas funções da sua mente. Along with that, it increases Vata dosha. E junto com isso aumenta o dosha Vata. Similarly, if you can understand a food is Vata increasing, e da mesma forma, se você identifica um alimento como algo que aumenta a Vata, it will increase Rajoguna also. Isso também vai aumentar o Gunas Rajas. Then when Rajoguna is increased, e aí quando o Guna Raja aumenta, what will happen? O que vai acontecer? You will become distressed. Você vai ficar estressado, desequilibrado. You will become nervous. Você vai ficar nervoso. You will become easily panicking. Você vai entrar em pânico com facilidade. You won't be able to take a proper decision. Você não vai conseguir tomar uma decisão de maneira adequada. On the other hand, por outro lado, if you are taking a Sattva Guna predominant diet, se você tem uma dieta predominantemente de Guna Sattva, it will be leading your mind in the right path. Ela vai levar a sua mente para um caminho mais correto. If you are taking a Tamo Guna predominant diet, e se você tiver com uma alimentação predominantemente do Gunas Tamas, you will become more and more depressed. Você vai ficar cada vez mais deprimido. So if you are having any such type of mental disturbances, então se você tiver qualquer tipo de distúrbio mental, de perturbação mental, if a Tamoguna predominant diet is taken, se uma alimentação predominantemente de Guna Tamas é ingerida, the person will be becoming more and more distressed or depressed. A pessoa vai ficar cada vez mais deprimida. So in practical life, então na vida prática, we can think about 2 situations. A gente pode pensar em 2 situações. For example, one student is preparing for examination.
Então, por exemplo, um aluno está se preparando para uma prova. So preparation for examination is such a time where you need mind to be more focused. A preparação para uma prova é uma época onde você precisa ter a mente muito focada. Then, if a person is having a Rajoguna predominant diet, Rajas is always causing uneasiness. E aí, se você tiver uma alimentação predominantemente Rajas vai estar sempre trazendo uma inquietude. That will clearly affect his academic performance. E isso, com certeza, vai afetar o seu desenvolvimento acadêmico. Now you think about a patient. Agora, pensem numa paciente. He is already having fear because of one disease. Uma pessoa que já está com medo por causa de uma doença. And again, if he is taking Rajoguna predominant food, e, de novo, se essa pessoa vai e se alimenta de alimentos predominantemente Raja, the condition will be becoming much more tougher. A doença fica mais difícil ainda. I already told you one thing. Eu já disse para vocês. Your body and mind, a sua mente e o seu corpo, is just like a steel vessel and ghee. São como um vaso de metal e o ghee. If your mind is becoming distressed or panicked, se a mente de vocês entra em pânico, it will affect the quality of treatment. Isso vai afetar a qualidade do tratamento. Okay. So, if these three things, that is right diet, right sleep, and right sexuality is followed, se essas três coisas, que são a alimentação correta, o sono correto e uma sexualidade correta, são seguidas, then what is the benefit? Aí qual é o benefício? It endows the body with strength. Isso traz força para o corpo. So what is strength? E o que é força? Its strength includes three aspects. A força inclui três aspectos. First one is the physical strength. Primeiro é a força física. Second one is the psychological strength. Segundo é a força psicológica. And third one is the ability to prevent diseases. E o terceiro é a habilidade de prevenir doenças. That is called as immunity. Que é chamado de imunidade. Now coming to the second one, the complexion. E aí, vindo para o segundo ponto é a complexão. Complexion means how your skin looks like. Qual é a aparência da sua pele? And the last one, development till the completion. E o último é o desenvolvimento até estar completo. Because in every decade, every year of your life, your body is undergoing changes. Porque todo ano da sua vida o seu corpo passa por mudanças. I can explain a very easy thing that you can understand. Eu posso explicar algo que você consegue entender de maneira muito fácil. We have already discussed your body is having a rhythm. A gente já falou sobre o seu corpo ter um ritmo. These rhythms are directly linked with hormones inside the body. Esse ritmo está ligado diretamente aos hormônios dentro do seu corpo. If you are not following the rhythm properly, se você não segue esse ritmo de maneira adequada, that will change the balance of hormones inside the body. Isso vai alterar o equilíbrio dos hormônios dentro do seu corpo. And now you think one of the most common condition occurring in your 20s. Então, aí você pensa, as maiores condições acontecendo quando você está nos seus 20 anos. That is mainly related with your thyroid gland. Isso está principalmente ligado à sua glândula tireoide. It is mainly happening because of irregularities of these three things. Principalmente está acontecendo por conta dessas três coisas estarem desreguladas. Because when you are not following your daily regimen properly,
Porque quando você não está seguindo o seu regime diário de maneira adequada, your right diet, right sleep, and right sexuality are affected. a sua alimentação adequada, o seu sono adequado, a sua sexualidade adequada são afetadas. That will cause the change in the hormonal pattern. Isso vai trazer uma alteração hormonal. Now you think as a practitioner. E aí, para pensar como um médico, uma médica. To treat a patient, whether just giving a medicine is enough, Tratar uma paciente só com remédio é o suficiente? an Ayurvedic doctor was having 3 options there. Um médico ayurveda tem 3 opções aí. First one, he should have advised a proper diet and sleep. Primeiro, ela pode indicar uma dieta apropriada e sono. And should have prevented or delayed the onset. Isso poderia ter prevenido ou atrasado esse problema, né? O surgimento desse problema. And if a patient is coming to us, agora, se tem uma paciente vindo até a gente, always the first line of treatment is preventing or reducing the causes of disease. Sempre, o primeiro ponto a ser tratado é prevenir ou diminuir o que está causando esse problema. Then you can advise the right pattern of diet and right pattern of sleep and sexuality to that individual. E aí você pode indicar para essa pessoa um regime adequado de alimentação, de sono e da sua sexualidade. Now, this is the whole purpose of understanding these 3 pillars. Então, esse é o propósito de entender esses 3 pilares. Now, we are going to the 3 things in detail. Look, this is a very vast subject. Vejam, esse é um assunto muito vasto. We can understand a diet from different perspective. A gente consegue entender uma dieta por diferentes formas, né? From the perspective of dosha. E aí, olhando pelos doshas. From the perspective of mind also. Mas a gente também pode olhar pela mente, né? Pela ideia de mente. Which foods are increasing sattva, which foods are increasing raja, which foods are increasing tama, etc. Que alimentos estão aumentando sattva, que alimentos estão aumentando rajas, que alimentos estão aumentando tamas, etc. So we will here check some basic facts about right diet. Então aqui a gente vai falar de alguns fatores básicos de uma dieta correta. Are you going to the next slide? Next slide. Próximo slide. Now, what are the factors which are dependent on your diet? Então, quais fatores dependem da sua dieta? First one, your complexion or your skin color. Então, primeiro, a sua tez, a cor da sua pele. Then longevity means how long you are going to live. Longevidade, que é quanto você vai viver. So in longevity, there are 2 things. Dentro de longevidade, a gente tem 2 pontos. First one is quality. Primeiro é qualidade. And second one is quantity. E segundo é quantidade. Quantity means how many years you are going to live. A quantidade são quantos anos você vai viver. And quality means how well you are going to live. E a qualidade é como, né, você vai viver esses anos. So in this, the diet is having the major role in deciding how well you are going to live. A dieta tem um papel importante em decidir como você vai viver, né? Com qual qualidade você vai viver. Next one, intelligence. Próximo é inteligência. Then how intelligence? Inteligência como? I told you about the 3 qualities of your mind.
Eu falei das 3 qualidades da sua mente já, né? So whichever increases sattva guna will be directly influencing your intelligence also. O que tiver aumentando o seu guna sattva também vai estar influenciando a sua inteligência. Then next one is contentment. Contentment means whether you are happy with your present, whatever thing that you are currently having. O próximo ponto é contentamento. Então, se você está feliz com o que você tem atualmente. Next one is the strength. O próximo é a força. Again, keep one thing in mind. The strength, it comes in 3 perspectives. De novo, pensem que força vem de 3 formas. First one is your physical strength. Primeiro, a sua força física. The strength of your mind. Depois, a sua força mental. And the ability to prevent diseases. E a sua habilidade de prevenir doenças. And the last one, how well your body is nourished. E o último, quão bem, né, quanto o seu corpo está sendo nutrido. Now you just think about the innumerable number of diseases which are caused by a change in the diet pattern. Agora pensem no número enorme de doenças que são causadas por uma alteração na dieta. I'll tell you few examples. Eu vou trazer alguns exemplos para você. First one is obesity. Primeiro é a obesidade. Diseases of your heart. Doenças cardíacas. Diabetes. Diabetes. Increase of cholesterol. Aumento do colesterol. Increased blood pressure. Aumento da pressão. Different types of cancers. Diferentes tipos de câncer. Hypothyroidism. Hipotireoidismo. You just imagine about the number of diseases. I told you only few diseases. Eu falei só de algumas doenças, né? Imaginem o número de doenças que existem. So you can keep on counting the number of diseases which are caused in the similar fashion. Você pode continuar contando o número de doenças que são causadas por uma dieta alterada. So the selection of your diet is having a very important role in determining how healthy you are going to be. Então, a seleção da sua dieta tem um papel fundamental em determinar como você vai ser, a qualidade da sua saúde. Now, next slide. Próximo slide. Now we are coming to the next topic, how we have to eat well. Agora aqui o próximo ponto é como a gente pode comer bem. The first thing is regarding when I should eat. Primeiro é quando que eu deveria comer. Second thing, how much I should eat. Depois, quanto que eu deveria comer. And the third one, how I should eat. E depois, como eu deveria comer. So there are 3 principles. First one, when I should eat. Então, são 3 princípios, né? Primeiro, quando. Second one, how much I should eat. Depois, o quanto. And the third one, how I should eat. E depois, o como eu deveria comer. So coming to next slide. Próximo slide. So Ayurveda classics has clearly mentioned então, os textos clássicos trouxeram de maneira bem clara that a person should consume the next meal que a pessoa só deve consumir a próxima refeição only after the signs of digestion of the previous food is observed. Depois de reconhecer sinais de que a refeição anterior foi digerida. So if you are not following these things, se você não estiver seguindo essas coisas, esses pontos, then what will happen? What will happen to the body? Aí o que vai acontecer com o seu corpo? Anyone remember about the term Agni? Vocês lembram do termo Agni?
I told in the initial slide that a person should have a perfect Agni if he has to be called as healthy. Eu falei, né, que uma pessoa precisa ter um Agni bom se ela quer ser considerada saudável. So again, you just try to remember what is Agni. Então, de novo, vocês estão tentando lembrar, né, o que é o Agni? It depends on 3 perspectives. Dependem de 3 perspectivas, né? Depende de 3 perspectivas. 3 First pontos. one, your digestion. Primeiro é a sua digestão. Absorption. Absorção. And assimilation, because how it is used by the body. E assimilação, né? Como que é usado pelo seu corpo, aquilo que está sendo consumido. So if all these 3 aspects has to be normal, se todos esses 3 aspectos têm que ser considerados normais, then you have to take the food at the ideal time of food intake. Então você precisa ingerir comida num momento adequado, num horário adequado de alimentação. Then what are those main features? Então, quais são esses pontos principais? First one, your body should feel light. Primeiro que o seu corpo deve parecer leve. Then the second one, pure belching. Depois um arroto puro. So what is pure belching means? Normally after digestion, the taste of the previous food will be coming when belching. Normalmente, depois da digestão, o sabor da alimentação, da refeição anterior, aparece no arroto. So when the digestion is proper, that belching will be pure, without having the taste of food. E aí, quando a digestão for adequada, o arroto não tem não traz esse sabor, né? Ele é puro. Now, the third one is very important, that is enthusiasm. O terceiro ponto é muito importante, que é o entusiasmo. So what is enthusiasm? O que é entusiasmo? It depends on your body and depends on your mind. Ele depende do seu corpo e da sua mente. To initiate any activity. Inicia qualquer atividade. And think clearly. E pensar de maneira clara. And the fourth one, you should have proper hunger and thirst. E no quarto ponto, você deve ter uma fome e uma sede adequadas. And the last one, if you have feeling like hunger, you should take the food only after evacuation of urges, only after urination or defecation. E o último ponto, quinto ponto, é que você só se alimenta novamente depois da evacuação dos seus impulsos de defecar, da micção. Aí sim você se alimenta novamente. Now, according to Ayurvedic classics, the description are set for around 2 to 3 times of food intake per day. De acordo com os clássicos do Ayurveda, a sugestão é de você se alimentar de 2 a 3 vezes ao dia. And again, I told you, Ayurveda is a personalized concept. Mas como eu disse, o Ayurveda é um conceito personalizado. So the food pattern in India may differ from the food pattern in Brazil. O padrão de alimentação na Índia pode ser diferente do que no Brasil. So if you are having 2 times a day, then that is considered to be normal. Então, talvez se você estiver se alimentando 2 vezes por dia, isso é considerado normal. If it is 3 times a day, then that should be considered normal. Se for 3 vezes ao dia, isso pode ser considerado normal. But you should always keep one thing in mind. These symptoms should be considered before eating the next meal. Mas você tem que sempre pensar que esses itens têm que ser considerados antes de você se alimentar novamente. If you are not considering, what will happen? Se você não levar isso em consideração, o que vai acontecer? I told you what is Agni. Eu disse para vocês o que é o Agni. Your digestion, your absorption, your nourishment will be affected. A sua digestão, a sua absorção, a sua nutrição vai ser afetada.
and surely it will be leading to diseases. Isso com certeza vai estar levando você a doenças. Okay, next slide. You're being asked to resume as soon as you can, okay? Sir? Yeah. Yeah, Now- you're being asked to resume when you can, okay? Yeah. What? Where? I didn't. Pardon? Yeah, you're being asked to resume to finish your lecture as when you can. We're running out of time. No. I should finish it by at what time? 7. Lucas, ele está perguntando que horário ele encerra. Ele deve encerrar. By 7 o'clock. Se ele encerra só agora às 10h30, é isso? In 3 minutes? I have 5 to 6 slides more. Yes. How many minutes do you need, sir? It is 5 more minutes actually. Preciso More de mais 5? 5 minutos. Oh, it's okay. It's perfect. Now it will take Okay. around 10 minutes more for me to finish, around 10 minutes actually. Mais 10 10 minutos para encerrar. Okay. Because Is it fine? we would like Yeah. also to open for some questions, if possible. Okay. Then I will come to the main content actually. Now we have explained Okay, about the time of food intake. Então, a gente falou sobre os horários da alimentação. Now the second thing, how much should I eat? Agora, quanto que eu deveria comer? So half the capacity of your stomach, Metade da capacidade do seu estômago. that should be filled with food material. Isso deve ser preenchido com alimentos. And 1/4 the space, it should be filled with water or any other liquids. E aí, 1/4 do estômago deve ser preenchido com água ou qualquer outro líquido. And the remaining 1/4, it should be kept empty. E aí, o outro quarto do espaço deve ser mantido vazio. So again, imagine it is personalized. Mas, de novo, né? Pensem, isso é individualizado. My capacity of stomach is different from next individual. A minha capacidade é diferente da capacidade da outra pessoa. Okay, next slide. Próximo slide. Now, there are certain dietetic rules. Existem algumas regras dietéticas. The first one, eat warm food only. A primeira é coma comida quente apenas. Because warm food, it improves your digestive fire. Porque a comida quente melhora, aumenta o seu fogo digestivo. And the second rule, eat unctuous food or properly oiled food. E o próximo ponto é você se alimentar de alimentos untuosos, oleosos. Because it nourishes your body Porque isso nutre o seu corpo and it promotes your strength. e promove a sua força. And the third one, eat food in proper quantity. O terceiro é se alimente em quantidade adequada. Because it will always promote your lifespan. Porque isso vai promover vai expandir a sua qualidade de vida, a sua expectativa de vida. Next slide. Próximo slide. The next factor, which we have already discussed, O próximo fator que a gente já discutiu também. because take food only after the previously consumed food is properly digested. Só se alimentar, então, depois que a alimentação anterior, a refeição anterior tiver sido digerida adequadamente. And the next one, consume the food which is non-antagonistic in potency. E depois também só coma alimentos que não sejam antagônicos nas suas potências. There is a concept called Viruddha in Ayurveda. Existe um conceito chamado Viruddha no Ayurveda. So if you are taking a food which is Viruddha, that will be causing many diseases. Se você estiver comendo algo Viruddha, isso vai trazer muitas doenças. It can even cause a skin disease. Isso pode trazer até uma doença de pele. Or even it can cause infertility. Isso também pode causar infertilidade.
So we should be very cautious of this particular point. Então a gente tem que ter muita preocupação, muito cuidado com esse ponto. Okay. Next slide. Próximo slide. Skip that. Come to the next one. Pode passar esse, pode ir para o próximo. Now, what should be the order in which we should consume food? Então, qual que deve ser a ordem em que a gente deve ingerir os alimentos? So we described there are 3 doshas inside the body. Isso é descrito de acordo com os 3 doshas no corpo. First one, Vata. Primeiro, Vata. So Vata is normally increased after the digestion. Então, o Vata normalmente é aumentado depois da digestão. So if the previously consumed food is completely digested, então, se a refeição anterior estiver completamente digerida, and you are feeling proper hunger, e você estiver sentindo uma fome adequada, then it means that Vata dosha is predominant in the body. Isso significa que o dosha Vata está predominante no corpo. So the first food that you are going to consume, então, o primeiro alimento que você deve consumir, it should be having a taste, ele deve ter um sabor, which is controlling Vata. Que controle o Vata. And most importantly, it is sweet taste. E o mais importante é o sabor doce. And coming to the second stage. E aí, o segundo estágio. You have already started consuming food. Você já começou a consumir a refeição. Your process of digestion has just started. O seu processo de digestão acabou de começar. Then you should take the food which is predominant in rasa or taste, increasing pitta dosha. E aí você deve consumir comida que predominantemente tem rasa, um sabor, né, que aumente o dosha pitta. Especially salt taste and amla rasa or sour taste. Então, principalmente os sabores salgados e azedos. And coming to the last stage, so immediately after the in the last phase of consumption of food. E aí, na última fase, na fase final da refeição, Kapha dosha will be predominant inside the body. O dosha Kapha vai ser predominante no corpo. So your food should have such taste which is controlling Kapha dosha inside the body. Então, esses alimentos devem conseguir controlar o dosha Kapha no corpo. So the most common 2 rasas, e os 2 sabores mais comuns para isso, that you can consume is bitter and astringent. Que você deve consumir são sabores amargos e astringente. So there is a specific scientific reason, according to Ayurveda, to take food in this particular taste, in this particular order. Existe uma explicação científica de por que a gente deve se alimentar nessa ordem de sabores. Now you just think about taking bitter food. Agora, pensem em se alimentar de algo amargo. In the middle phase of digestion. Na metade da digestão. The bitter food always suppresses pitta dosha. O sabor amargo vai sempre suprimir o dosha pitta. Then that will also automatically reduce your digestive fire. E isso automaticamente vai reduzir o seu fogo digestivo. And thus it can affect your digestion. E isso pode afetar a sua digestão. Okay. So these are the factors, general factors that you have to consider while you are planning the diet for an individual. E então esses são alguns fatores gerais que você deve levar em consideração quando você estiver planejando uma dieta para alguém. There is a bigger statement by Ayurvedic literature. Existe um conceito na literatura ayurvédica that ahara is mahaushadha. Que ahara é mahaushadha. It means food is the greatest medicine. Que quer dizer que o alimento, a alimentação é o maior remédio.
So be very careful when you are selecting your own food. Então, tenham muito cuidado quando vocês estiverem escolhendo a comida de vocês. And when you are advising food to a patient. E quando vocês estiverem recomendando algum alimento para uma paciente. So these are the general principles that you have to consider in diet. Então, são esses os princípios que você deve levar em consideração na dieta. Okay, whether I'm having time for 2 more slides. Eu tenho tempo para mais 2 slides. Hello? Yes, sir. Yes, sir. You can resume just to complete the Trayopastamba. Oh, okay. Now, why I have taken a majority of the time for ahara. So that is how precisely the textbook have given importance for ahara. Então, eu passei a maior parte do tempo falando de ahara. Essa é a importância que os livros clássicos deram para esse assunto. Now, coming to the second one, that is sleep or nidra. Então, agora vindo para o segundo ponto, que é nidra ou sono. Similar to ahara, it also helps in happiness, strength, nourishment, knowledge, etc. E da mesma forma, né, que a ahara faz, também ajuda na nutrição, na força, no conhecimento. If you are not sleeping properly, se você não estiver dormindo de maneira adequada, it will increase vata dosha in body. Isso vai aumentar o dosha vata no seu corpo. So I have already told you, increase in vata dosha will cause an increase in rajoguna. Então, in which guna? Rajoguna. Rajoguna. Eu já disse para vocês que se vocês tiverem um aumento de vata no corpo, vocês têm um aumento de guna raja. And if you are sleeping during daytime, e se vocês estiverem dormindo durante o dia, it increases tamoguna. E isso aumenta o guna tamas. Tamoguna is directly linked with kapha dosha. O guna tama está ligado diretamente ao dosha kapha. And you just imagine about the diseases which are caused by kapha. Então, imaginem as doenças causadas por kapha. One is obesity. A obesidade é uma delas. Diabetes. Diabetes. Prameha. Then increased cholesterol inside the body. O colesterol aumentado no corpo. So if you are doing sleep during daytime, então, se você está dormindo durante o dia, then that will clearly cause a higher chance of having these diseases. Isso vai aumentar as chances, né, de você desenvolver essas doenças. Okay. Next slide. Próximo slide. Skip that next one. Pode pular esse próximo. So there are certain other factors, because if you are that you can decide when you are sleeping. Então, você leva em consideração esses fatores, você pode decidir quando você vai dormir. If you are sleeping on your left side, se você dormir do seu lado esquerdo, it increases your digestive capacity. Você vai aumentar a sua capacidade digestiva. It is linked with a concept grahani in Ayurveda. Está conectado a um conceito do Ayurveda, grahani. Then if you are sleeping on a cot, se você estiver dormindo na cot, num berço, it controls all the 3 doshas. Isso controla os 3 doshas. So similarly, there are many other sleeping methods which will directly affect your 3 doshas in body. Então, existem vários fatores, né, que vão afetar os 3 doshas no seu corpo. Next slide. Próximo slide. So we are coming to the last one among the Trayopastamba. Então, a gente está chegando na terceira parte, no último do Trayopastamba.
Generally, brahmacharya is described as Normalmente o brahmacharya é descrito como right sexuality. uma sexualidade correta. But in Ayurveda, it is also having a philosophical meaning. Mas no Ayurveda também tem conceito, significado filosófico. So, brahmacharya is done to attain the brahmajnana. Brahmacharya é feito para atingir brahmajnana. So, how we can attain brahmajnana? Então, como a gente atinge brahmajnana? By regulated control over sensory and motor organ. Regulando os órgãos sensoriais e os órgãos motores. So in day-to-day life, the most important one or the path among all these is regulating the sexual activity. Então, diariamente o mais importante é você regular a sua atividade sexual. Then how it is affecting your body? Então, como que isso afeta o seu corpo? There is a concept called ojas in Ayurveda. Existe um conceito chamado ojas no Ayurveda. And there is another concept, prana. E outro conceito chamado prana. You can call it as your vitality. Você pode chamar da sua vitalidade. So this brahmacharya or abrahmacharya. Então, esse brahmacharya ou abrahmacharya, when done in a normal limit, quando feito num limite normal, it promotes your ojas, promove seu ojas, and it promotes your prana, e promove seu prana. and even it improves your immunity. Isso melhora a sua imunidade. If you are doing it in an inappropriate manner, se você está fazendo isso de uma maneira imprópria, all these three factors will be affected. Todos esses três fatores vão ser afetados. Which are they? The ojas, prana, and immunity. Ojas, prana e a imunidade. Next slide. Próximo slide. So we had gone through a session on the three concepts of the three sub-pillars of Ayurveda. Então, a gente falou dos três pilares do Ayurveda nessa sessão. So why we are studying about these three pillars? E por que a gente está estudando esses três pilares? Because it helps in preventing the disease as well as promoting the health. Porque ajuda a prevenir doenças e também ajuda a promover a saúde. And whenever you are going to the treatment of any disease, e quando você vai para o tratamento de qualquer doença, in every treatment of disease, em todo o tratamento de qualquer doença, Ayurvedic literatures has explained a literatura ayurvédica explica how you should change your ahara, como você deve modificar seu ahara, and how you should change your sleep pattern, como você deve modificar o seu padrão de sono, and how you should change your sexuality. E como você deve modificar a sua sexualidade. So its understanding will help you in curing the disease also. Então, essa compreensão vai ajudar você a achar cura para a doença também. And when it is explained in disease condition, e aí, quando isso é explicado numa situação de doença, it is termed as pathya. É chamado de pathya. It is the wholesome habits. Então, os hábitos de bem-estar. And the proper observance of these principles e a observar esses princípios will help you to a perfect physical, mental and spiritual well-being. Vão te levar a bem-estar físico, mental e espiritual perfeito. That is the ultimate aim of Ayurveda. E esse é o objetivo principal do Ayurveda. Next slide. Próximo slide. Thank you. Obrigada. Thank you. Thank you very much.
Dr. Arun was incredible. Muito obrigada, foi incrível. There are so many people saying that liked a lot the webinar. Muitas pessoas estão dizendo que gostaram do webinário. Estão agradecendo. So we can open for some questions? Yeah, sure. A gente pode abrir, então, para algumas perguntas. Ok. Bom, pessoal, a gente vai abrir para responder algumas perguntas. Então, como o webinário ele foi um pouquinho mais longo, né? Mas também foi incrível, né? Dr. Arun explicou princípios bastante importantes dentro da Ayurveda, principalmente para esse nosso tópico, né? Que é a Ayurveda e o autocuidado. A gente vai responder algumas perguntas, então. Então, a gente pode começar. Eu gostaria também de lembrar vocês, né, que a gente tá também, para quem quer se aprofundar mais no Ayurveda, a gente está com o curso de formação em terapeuta Ayurveda, com as matrículas abertas para o curso, que vai iniciar agora, dia 25 de março. Tá? É um curso ministrado por médicos indianos, com tradução para o português. Então, é uma grande oportunidade aí para quem quer se aprofundar no Ayurveda, quem quer se tornar terapeuta Ayurveda. E também esse curso, ele não é só para aquelas pessoas que querem se tornar terapeuta Ayurveda, mas que querem entender de forma mais profunda esse conhecimento, porque é um conhecimento que a gente pode utilizar, né, como a gente viu com o Dr. Arun, a gente pode utilizar tanto para o tratamento, mas também para a prevenção e para melhorar a nossa qualidade de vida. Tá bom? Daí vocês podem entrar lá no nosso site, www.adhipati.com.br, e fazer sua matrícula e também ter acesso a mais informações do curso. Então, gente, vamos para as perguntas. Nós temos a pergunta... deixa eu ver aqui, eu lembro que tinha uma pergunta sobre o raspador de língua, né? Então, vou colocar a pergunta aqui. A pergunta é, por gentileza, segundo o Ayurveda, raspar a língua em todas as estações, por quê? É indicado raspar a língua em todas as 6 estações, por quê? So the question is scraping the tongue. Is that, according to Ayurveda, is that indicated in all 6 seasons, and why? You're mentioning about, explained about in, look, what you are explaining, it is a part of Dinacharya according to Ayurveda. De acordo com a Ayurveda, o que você está falando, né? Raspar a língua faz parte do Dinacharya. In Dinacharya, they have explained about the different tweaks that can be used for brushing. No Ayurveda, o Ayurveda fala de várias formas que você pode utilizar, escovar os dentes, né? Limpar a boca. And even they have explained about the different materials that can be used for scraping of the tongue. E também fala de diferentes materiais para raspar a língua. And they have explained which are the indications for this. E é explicado também por que isso é indicado. And I told you, Ayurveda is purely a personalized science. E eu falei para vocês que o Ayurveda é uma ciência personalizada. And there are certain diseases in which the scraping of tongue is contraindicated. E existem algumas doenças em que o raspar da língua não é indicado, é contraindicado. And you will be surprised to know there are certain diseases which are caused by scraping of the tongue. E você pode se surpreender sabendo que existem algumas doenças causadas pela raspagem da língua. And normally it is indicated in all season, but the material to be used will change. Normalmente é indicada assim em todas as estações do ano, mas o material a ser utilizado vai mudar. É isso? Bom, então a gente pode passar para a próxima pergunta. Essa é uma pergunta bastante complexa
para responder assim em poucos minutos, mas vamos fazer para o Dr. Arun. Dr. Arun, qual é o desequilíbrio no Ayurveda para a esclerose múltipla? Okay. Yes, it's a complex question to answer briefly, but Dr. Arun, what is the unbalance in Ayurveda for multiple sclerosis, for MS? Okay. What happens according to Ayurveda in MS? Look, in multiple sclerosis, you have to think about your nervous system. Na esclerose múltipla, você precisa pensar, né, levar em consideração o seu sistema nervoso. Now, you think about how the nervous system is functioning according to Ayurveda. Agora pensa como que o seu sistema nervoso está funcionando de acordo com o Ayurveda. There are two doshas which are mainly involved in nervous system. Existem 2 doshas envolvidos principalmente, né, no sistema nervoso. First one, the Vata dosha, Primeiro é o dosha Vata and second one is the Kapha dosha. e depois é o dosha Kapha. And if you are thinking about diseases in which the transmission of nerve impulses are affected, E se a gente pensa em doenças onde a transmissão de impulsos nervosos é afetada, you have to think about Vata dosha. você precisa pensar no dosha Vata. Now, a very common example is paralysis, what you call hemiplegia. Um exemplo muito comum é a paralisia. In which what happens, your brain, it is having a particular pattern of nerves which is putting the signals downwards and upwards. O que acontece, né? O seu cérebro tem um padrão de sinais do sistema nervoso, né? Levando os sinais para cima e para baixo. And in this condition, actually that particular pathway is affected. E nessa condição, nessa doença, esse padrão é afetado. And you think about the next set of diseases. E aí você pensa na próxima lista de doenças. Which is that condition? That is Parkinsonism. Que são a doença de Parkinson, por exemplo. Or Alzheimer's. Ou Alzheimer's. What is happening in that condition? O que acontece nessa doença? In that aspect, mainly it is a degenerative change. Nessas situações existe uma questão degenerativa. So when degenerative changes are influenced, actually the Kapha dosha is affected. Então, quando há alteração degenerativa, né, alguma questão degenerativa, o dosha Kapha também está sendo afetado. That is how you have to understand the nervous disorders. E é assim que a gente tem que entender os distúrbios nervosos. So first one is the electric signal. Então, primeiro, esse sinal elétrico, né? And second one, your neuron is having a protective mechanism that is called myelin sheath. Depois, os seus nervos têm um sistema de proteção, que é a camada de mielina. And whenever degenerative changes are happening, e quando as questões degenerativas estão acontecendo, it is having links with Kapha dosha. Isso está ligado ao dosha Kapha. I hope the person may be having idea what is multiple sclerosis. That is why that question is asked. Essa pessoa tem uma ideia do que é esclerose múltipla, né? Acho que por isso que isso está sendo perguntado. Sim. Bom, pessoal, eu quero agradecer muito o Dr. Arun pelo webinário, foi incrível, Dr. Arun. I wanna thank Dr. Arun very, very much. It was wonderful. Eu quero também agradecer a Sheila pela tradução. I wanna thank Sheila for translation. Thank you so much. Thank you so much. It was incredible, the webinar, Dr. Arun, the explanations, the introductions to Ayurveda, what is Ayurveda, everything was amazing. Foi incrível, doutor Arun. Muito, muito obrigado. A introdução ao Ayurveda, as explicações, foi maravilhoso. Thank you so much. Muito obrigado. I thank
session is any more questions are there? Tem alguma outra pergunta? Não tem. A pessoa que perguntou sobre esclerose múltipla, ela comentou que ela tem esclerose múltipla. Ela colocou aqui no chat. We don't have any. We don't have any more questions. The person that asked about MS says that she has MS. That's why she was asking. Okay, sure. That's why I explained, because it's a very specific question. That is why I answered very specifically. Eu respondi de maneira muito específica, porque é uma pergunta muito específica, por isso que eu perguntei, né, o porquê da pergunta da esclerose múltipla. É uma pergunta muito específica. E o Ayurveda, ele tem bons resultados, né, em relação à esclerose múltipla. Não sei se a Tatiana, que fez a pergunta, né, ela tem conhecimento disso. Eu aproveito até para colocar aqui, né, que as pessoas estão assistindo, mas eu conheço pessoas, né, que porque através da alopatia a gente não consegue ter um tratamento muitas vezes tão eficaz quanto no Ayurveda, né? Já vi pessoas até mesmo regredirem, né, com tratamentos do Ayurveda. Claro que depende muito, né, de cada pessoa, do grau da doença, mas em qual nível, qual estágio ela está, né? Mas o Ayurveda, ele é muito bom para tratamentos. He's saying that Ayurveda is really good for MS treatments, that he has seen several people undergoing treatments and even getting the symptoms back, reducing symptoms, which is not common. In conditions like EMS or MND, motor neuron disease, or in conditions like Parkinsonism, the brain is having a very big issue. That is, the brain cells are not renewable. You have to manage em doenças como a esclerose múltipla, outras doenças psicomotoras, doenças como Parkinson, o cérebro tem um grande problema, uma grande questão, que as células não se regeneram. And especially the Rasayana therapy or the rejuvenative treatment, it is having a very highly significant role in bringing back the quality of life. E principalmente os tratamentos de Rasayana, de rejuvenescimento, têm tido um papel muito importante nesse tratamento e trazendo de volta a vida. Like Shilajadu Rasayana, Lashuni Rasayana, those are few examples. It brings about a lot of improvement in the quality of life in case of motor neuron disease and multiple sclerosis and all. And in case of vários tratamentos que aumentam muito a qualidade de vida, no caso da esclerose múltipla, no caso de outras doenças psicomotoras. And in case of Parkinsonism, there are many Ayurvedic medicines which are natural supplements of dopamine, and even it improves the quality of life, which is related with changes in Parkinsonism disease. E no caso do Parkinson, existem alguns tratamentos que aumentam a dopamina e trazem algumas mudanças significativas para a pessoa com Parkinson. So again, the purpose of this seminar, we should try to prevent and improve health. Então, de novo, voltando ao foco desse webinário, a gente tem que tentar prevenir e melhorar a nossa saúde. Yes. Thank you. I once again thank Adhipati Institute, Mr. Lucas, Madam Sheila, Madam, everyone for giving the opportunity. And even I thank everyone for giving their valuable almost 2 hours of time. So, então, mais uma vez, muito obrigado ao Instituto Adhipati, obrigado à tradução da Sheila, e obrigado a vocês que disponibilizaram quase 2 horas do tempo de vocês, um tempo precioso, para estar aqui escutando a gente. Thank you so much, Dr. Arun. Muito obrigada. Grato, Sheila. Muito grato. Thank you very much. Tchau. Bom, pessoal, então a gente está finalizando o nosso primeiro webinário da série. Tatiane, qualquer coisa que você precisar também, você pode contar com o Instituto Adhipati, se você precisar de alguma orientação e se você quiser se aprofundar na Ayurveda, né? Através dos nossos cursos, a gente está à disposição também.
Eu vi que colocaram mais algumas perguntas aqui. A gente vai ter mais 2 webinários nos próximos 2 finais de semana. Então, quem está assistindo aqui e não fez sua inscrição, vocês podem fazer a inscrição através do nosso link na bio no Instagram. E também é isso, vocês podem acessar por lá. Daí vocês fazem a inscrição que vocês vão participar daí de um grupo que a gente tem, onde a gente coloca o link, tá? Então, quem está aqui com a gente, curta o nosso canal, se inscreva, compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas possam se beneficiar dessas séries de webinários. A gente vai ter mais 2 webinários. No próximo webinário a gente vai falar mais sobre alimentação. Então, a gente vai entrar mais a fundo nessa parte da alimentação, que o Dr. Arun ele já fez uma explanação, né, nesse primeiro webinário. E depois nós vamos ter o terceiro webinário, onde a gente vai falar mais sobre exercício físico e rotina diária, e que daí a gente também já consegue responder uma pergunta que eu vi aqui sobre a saúde bucal, que faz parte do Dinacharya, que são as rotinas diárias, segundo a Ayurveda. Então, a gente vai abordar no terceiro webinário também. Então, fiquem aqui com a gente, compartilhem com mais pessoas, para que mais pessoas se beneficiem, e também para aquelas pessoas que querem se aprofundar no Ayurveda, entrar de cabeça, e estudar com médicos indianos, com aulas semanais, com muito material PDF, com atividades, exercícios, com resumo, com estudo com vários materiais que a gente disponibiliza, né, com o estudo resumido do curso, enfim, tem muitos materiais que a gente disponibiliza no curso de formação em terapeuta Ayurveda. A gente está com as matrículas abertas, vocês podem entrar lá no nosso site, www.adhipati.com.br. Lá vocês vão ter mais informações sobre o curso, com toda a programação, mais informações sobre os professores. Os nossos professores são todos médicos indianos, que estão compartilhando esse conhecimento, e a gente faz esse material e a gente proporciona esse curso com tradução para o português também, né? Então, é um curso muito especial, único no Brasil, para se aprofundar no Ayurveda, direto da fonte, direto dos textos clássicos. Todo o material que a gente disponibiliza também, ele é todo baseado nos textos clássicos, né? Então, é um material muito precioso também, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato com a gente. A gente está com várias novidades esse ano. Também entre lá no nosso Instagram, segue a gente, que daí vocês também vão receber, todo dia a gente publica informações sobre a Ayurveda, compartilha algumas dicas também. Eu compartilho também algumas coisas do que eu estou vivendo aqui na Índia, que eu estou fazendo a graduação de Medicina Ayurveda e Cirurgia aqui na Índia. Então, eu também compartilho lá no Instagram com vocês, para vocês verem um pouquinho como é que é uma graduação de Ayurveda. Vocês podem nos seguir lá no Instagram, que a gente está compartilhando muito conteúdo sobre a Ayurveda, e também todas as novidades, quando vai ser a viagem para a Índia, as nossas especializações. A gente vai lançar mais especializações esse ano também, especializações na Ayurveda, como Striroga, que é a ginecologia, para Siddhanta, obstetrícia, Dravyaguna, que é a parte de herbologia, e também Vaishashkalpana, que são as preparações medicinais. São especializações que estão para acontecer esse ano, mais algumas que ainda a gente está programando, tá certo? Então, acompanhem a gente nas redes sociais para vocês ficarem por dentro de todas essas programações. E também a gente vai ter a viagem para a Índia em outubro, onde a gente vai ficar no hospital do Dr. Satish, se aprofundando e vivenciando o Ayurveda, né? O Dr. Satish, ele é de família tradicional do Ayurveda, então a gente vai ficar com ele. Os outros médicos também vão vir para participar dessa incrível jornada aí aqui na Índia, tá bom? E mais uma coisinha também, a gente está com uma clínica online para quem está precisando fazer um tratamento, para quem quer um acompanhamento médico com algum médico Ayurveda. Agora a gente também está disponibilizando através da clínica online, vocês conseguem fazer consulta com os nossos médicos indianos e também ter esse acompanhamento médico com médicos indianos. Tá bom, pessoal? Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês entram em contato com a gente através do nosso WhatsApp. A gente atende de segunda a sexta-feira, ou vocês podem também entrar em contato com a gente através das redes sociais. Um ótimo final de semana a todos e todas vocês.